Olá, seja bem-vindo a Moses Accounting e hoje vamos dar início à classe 2, a classe dos inventários e ativos biológicos. Inventário é tudo aquilo que a empresa tem, seja para vender ou para produzir determinados produtos para comercialização. Os inventários incluem mercadorias, matérias-primas e produtos acabados. E para melhor controle desses elementos, nós temos a ficha de armazém, onde vamos registrar as entradas, as saídas e também as existências que estão no nosso armazém. Este controle vai nos possibilitar saber quanto é que compramos, quanto é que precisamos comprar, quanto é que vendemos e quanto é que temos no nosso armazém. E para melhor controle desses elementos, temos um instrumento chamado ficha de armazém, que é um mapa que será constituído por coluna de entradas, coluna de saídas e a coluna das existências. E essa ficha de armazém pode ser preenchida mediante 3 critérios principais. Critério FIFO, que é First In, First Out, ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair. Nesse critério, nós tiramos primeiro as primeiras mercadorias que entraram, ou seja, as primeiras mercadorias a entrar no nosso armazém serão as primeiras mercadorias a sair do nosso armazém. Temos o critério Leave, Last In, First Out, ou seja, as nossas saídas serão registradas ao preço das últimas mercadorias a entrar no nosso armazém. Então, as últimas mercadorias que entraram no nosso armazém serão as primeiras a sair. E também temos o critério do custo médio ponderado, em que, nesse critério, a cada entrada de mercadorias, calcula-se um novo custo médio, ou seja, um preço médio que vai ser usado para todas as mercadorias ou todos os inventários que se encontram no nosso armazém. Mas, para melhor percepção destes e mais elementos, vamos a um exercício prático que nos possibilitará ver de fato como se preenche a ficha de armazém, mas no caso específico deste vídeo, iremos preencher apenas obedecendo o critério do custo médio ponderado. Pois bem, então, como já havia dito, para melhor percepção, temos aqui o nosso exercício a seguir indicado. A Sociedade Somulweni Limitada, que se dedica à venda de bolachas, tinha no dia 1 de dezembro 5.750 pacotes de bolacha a 10 meticais cada. Durante o mês, realizou as operações abaixo. Então, como podemos verificar, são aí embaixo descritas todas as operações realizadas pela empresa. E vamos proceder à ficha de armazém. Então, como podemos verificar, a ficha de armazém é um mapa, é uma tabela que é constituída por 3 colunas principais. Mas antes dessas 3 colunas principais, temos a coluna da data e da descrição. E logo a seguir, temos a coluna das entradas, que é subdividida em 3 partes, que é a quantidade, o preço e o valor. Temos a coluna das saídas, que também é subdividida com essas mesmas partes, assim como a coluna das existências, que também vamos encontrar aí o preço, quantidade e o valor. Então, agora que temos o nosso mapa já elaborado, podemos começar a preencher de acordo com as operações que nos são apresentadas. Mas antes de atacarmos as operações, temos que primeiro colocar a existência inicial. Então, no dia 1 de 12, que é o mês de dezembro, nós vamos ter a nossa existência inicial. Então, a nossa existência inicial não vamos colocar nem nas entradas, nem nas saídas, vamos colocar diretamente nas existências, na coluna das existências, que é nas quantidades, vamos colocar o valor de 5.750 e o preço unitário que nos é indicado é de 10 meticais.
E fazendo essa multiplicação, vamos ter o valor de 57.500. Então, como podemos perceber, o valor obtemos multiplicando a quantidade com o preço unitário. Logo a seguir, vamos à primeira operação. Então, a primeira operação, que é do dia 2, nos diz o seguinte: guia de entrada número 30 e fatura número 20 de APK limitada referente a 5.500 pacotes a 12 meticais mais IVA. Interessa frisar nessa operação que o que nos interessa na ficha de armazém é o custo do inventário, ou seja, nós estamos preocupados apenas com o custo do inventário e não com o valor da fatura. Então, o que vamos usar aqui é apenas o preço de custo do inventário. Então, a parte de mais IVA não entra na ficha de armazém, a não ser que esse IVA seja um custo para essa mercadoria, mas não é o caso. Então, vamos preencher a nossa ficha de armazém. Dia 2, guia de entrada, vamos colocar isso na nossa descrição e vamos colocar na coluna das entradas, que é a primeira coluna. Então, a coluna das entradas, vamos colocar aí nas quantidades, que são as quantidades que nos foram indicadas, 5.500 ao preço unitário de 12 meticais. Então, essa multiplicação vai nos dar 66.000. Agora, temos que colocar isso nas nossas existências para sabermos, depois dessa operação, como é que ficaram os nossos inventários no nosso armazém. Então, lembrando que estamos a usar o critério do custo médio ponderado, temos que calcular um custo médio. Como é que fazemos isso? Simples. Temos o valor das novas entradas do dia 2, 66.000. Então, vamos somar esse valor de 66.000 com o valor que já temos no nosso armazém, que é o valor das existências. Então, vamos somar 66.000 com o valor de 57.500, o que vai nos dar 123.500. E logo a seguir, pegamos nas quantidades também 5.500 quantidades que estão a entrar com 5.750 unidades que estão no nosso armazém. Somando isso, vamos ter o valor de 11.250. Então, para encontrar o nosso custo médio ponderado, temos que proceder à divisão do valor com as quantidades. Por quê? Porque para encontrarmos o valor, fazíamos quantidade vezes o preço unitário. Então, podemos encontrar o preço unitário fazendo o valor a dividir pela quantidade. Então, pegando 123.500, dividindo com o valor de 11.250, vamos ter aí o valor de 10,97777. Mas, sabemos que estamos a tratar de valores, então vamos ter que colocar apenas duas casas decimais. Então, o que vai nos levar a aproximar esse preço unitário para 10,98. Então, temos aí o nosso custo médio ponderado, 10,98. Colocamos o custo médio ponderado, ou seja, o preço unitário aproximado. Mas, quando estivermos a fazer qualquer cálculo, temos que sempre usar o valor que não está aproximado, que está no nosso rascunho. No caso, o valor de 10,9777. Então, passamos para a operação do dia seguinte. Nesse caso, é o dia 5, onde temos guia de saída número 96 pela venda de 5.000 pacotes de bolacha a 17,5 IVA incluído a BDC limitada, sendo 50% a pronto pagamento, VD número 17, e o restante a 30 dias, fatura número 34. Pois bem, há que frisar que quando estamos perante uma venda, o que nos interessa é o valor do custo do inventário. Ou seja, nós não vamos registrar a saída na ficha de armazém ao preço de venda, mas sim ao preço de custo, porque o preço de venda já tem lá lucro, mas ao preencher a ficha de armazém nós temos que registrar ao custo, ou seja, o preço de entrada desse mesmo inventário. Então, indo à nossa ficha de armazém, vamos preencher aí a data, dia 5, e vamos colocar a descrição, que é guia de saída número 90. Então, a saída é de 5.000 unidades. Então,
5.000 unidades. A que preço? Será ao preço do custo médio ponderado, não ao preço que nos é apresentado como preço de venda, como eu anteriormente havia dito. Então, vai ser 5.000 unidades ao preço de 10,98, que é o nosso custo médio ponderado, mas temos que multiplicar pelo preço que não está aproximado, pelo nosso custo médio que não está aproximado, que temos lá no nosso rascunho, que é no caso 10,9777. Então, fazendo essa multiplicação, vamos ter o valor de 54.888,89, que é esse o nosso valor que não está aqui, que já está também aproximado, porque fazendo esse cálculo no rascunho vamos ter um valor também muito longo, mas temos que aproximar sempre a 2 casas decimais. E logo depois disso, vamos preencher a coluna das existências. Para as quantidades, tínhamos 11.250 unidades e saíram 5.000 unidades. Então, o que significa que no nosso armazém restou 6.250 unidades. Então, colocamos isso nas quantidades. E logo de seguida, no valor, vamos fazer também essa subtração. Tínhamos 123.500 como custo das nossas mercadorias no total, mas tiramos o valor de 54.888,89, o que nos leva a ter 68.611,11. E para achar o preço unitário, no caso o nosso custo médio ponderado, vamos dividir esse valor de 68.611,11 por 6.250. Então vai nos dar o nosso custo médio ponderado, que é de 10,98. De seguida, vamos para o outro dia, porque já fizemos o dia 5, que é o dia 7. Devolução de 1.000 pacotes de bolacha das mercadorias vendidas no dia 5. Então, tivemos aqui uma devolução, ou seja, o que nós vendemos ao nosso cliente, ele depois, por algum motivo que não foi aqui indicado, devolveu-nos. Então, se quando realizamos a operação era uma saída, então a devolução vai ser uma entrada. Então vamos registrar isso. Dia 15 de 12, devolução das vendas. Então é uma entrada, vamos preencher na coluna das entradas. A quantidade é de 1.000. O preço unitário é o mesmo preço que usamos quando retiramos as mercadorias. No caso vai ser 10,98. E fazendo essa multiplicação vai ser 10.977,78. Lembrando sempre que o nosso custo médio ponderado na tabela da ficha do armazém está aproximado, mas qualquer multiplicação que formos a fazer com o mesmo preço, temos que usar o valor não aproximado. Por isso temos que ter sempre um rascunho onde vamos escrever os valores não aproximados. E indo de seguida para as nossas existências, vamos ter como quantidade é uma entrada, então vai aumentar as nossas mercadorias nesse caso. Então vamos ter 6.250 mais 1.000 que entrou. Então isso vai nos dar o valor de 7.250. Depois, no valor das mercadorias também, temos 68.611,11, somando com as entradas, que é 10.977,78, vamos ter o valor de 79.588,89. E depois, para encontrar o custo médio ponderado ou o preço unitário, vamos dividir esses dois valores. Então, fazendo essa divisão, o custo médio ponderado mantém-se 10,98. Então, vamos para a operação seguinte. Temos o dia 8, que diz guia de entrada número 40 e recibo número 20 de APK referente a 7.500 pacotes a 11 meticais, tendo-se beneficiado de um desconto comercial de 2% mais 3%. No caso concreto dos descontos comerciais, que temos um vídeo que fala disso, desconto comercial e desconto financeiro, deixaremos o link aqui abaixo para que perceba melhor acerca dessa matéria. O desconto comercial, como sabemos,
diminui o preço da nossa mercadoria, ou da nossa mercadoria que estamos a comprar em um determinado momento. Então, significa que antes de preenchermos a ficha de armazém, temos que calcular o valor líquido dos descontos, que é o valor que vai entrar na nossa ficha de armazém como o preço dessa mercadoria que está a entrar. Então, o nosso preço é de 11 meticais e temos um desconto sucessivo. Então, temos um desconto de 2% mais 3%. Então, como é que faremos? Primeiro, vamos calcular o desconto 1, o primeiro desconto, que será com 2%. Então, vai ser 11 meticais vezes 2%, vai nos dar o valor de 0,22. Agora, temos que tirar também o desconto do 3%, que é o segundo desconto. Mas sabemos que para tirar o segundo desconto, temos que primeiro subtrair ao primeiro desconto. Essa é a regra do desconto sucessivo. Então, tirando o primeiro desconto, que é de 2%, ficamos com 10,78. E o segundo desconto incidirá sobre esse valor, que vai nos dar 0,3234. Então, 0,3234 mais 0,22, temos um desconto total de 0,5434. Então, tirando esse desconto ao nosso preço unitário, que é de 11 meticais, ficamos com o valor de 10,4566 no caso. Ou melhor, 10,4566, que é esse valor líquido de desconto, que é o valor que usaremos na nossa ficha de armazém. Calculado isso no nosso rascunho, podemos agora preencher a nossa ficha de armazém. Então, dia 8 no caso, sim, dia 8, vamos ter o valor de uma entrada de 7.500 unidades ao valor de 10,46, né? Que é o valor aproximado do valor líquido de desconto, né? Então, 10,46, porque temos que aproximar sempre a duas casas decimais. Fazendo essa multiplicação, vamos ter o valor de 78.438. Então, depois vamos preencher a nossa coluna das existências. Tínhamos existências no valor de 7.250, somando com as novas entradas, vamos ter o valor de 14.650. O mesmo fazemos na coluna de valor. Lembrando sempre que o preço unitário é a última coluna a preenchermos. 79.588,89 somamos a 78.438. Então vamos ter o valor de 158,026,89. Então, depois dividimos o valor, a quantidade, que é para termos o preço unitário. Então, fazendo essa divisão, vamos ter o preço de 10,71, que é o novo custo médio ponderado. A partir de agora, temos um novo custo médio ponderado que passaremos a usar para as operações seguintes. Ou seja, se já percebeu, a cada entrada nós temos que voltar a calcular um novo custo médio ponderado. Esse custo que será usado para custear as saídas que vamos ter. Então, dando continuidade, vamos à operação do dia 11. Guia de saída número 97 e VD número 143, a Melo Limitada, referente a 8.200 pacotes de bolacha a 16 meticais cada. Então, como podemos verificar, temos aqui uma guia de saída. Então, se temos uma guia de saída, significa que está a sair mercadorias no nosso armazém. Assim sendo, temos que registrar uma saída na nossa ficha de armazém. Então, vamos à nossa ficha de armazém. Colocamos primeiro a data, 11 de 12, a guia de saída número 97, que é o documento que vai servir de base a essa operação. Então, preenchemos a coluna das saídas. A quantidade, 8.200. E eu disse no início, quando estamos esperando uma saída, registramos ao preço de custo daquele inventário. Então, o preço de custo desse inventário é de 10,71. Lembrando que esse valor também é um valor aproximado a duas casas decimais. Quando estivermos a proceder ao cálculo, temos que usar o valor
que não está aproximado para podermos ter valores precisos. Então, o valor de 8.200 multiplicado pelo valor de 10,71, que é o preço unitário, vai nos dar 87.852,24. Então, esse aqui é o nosso custo dessa saída nesta operação em particular. Então, vamos de seguida para a coluna das existências, onde preenchemos a quantidade. Tínhamos uma quantidade de 14.750, tiramos 8.200, então ficamos com a quantidade de 6.550. E logo de seguida vamos para a coluna de valor. Tínhamos o valor de 158.026,89, tiramos mercadorias no valor de 87.852,24, nos restou o valor de 70.174,65. Então, procedemos à divisão do valor pela quantidade para podermos obter o custo médio ponderado ou preço unitário. Então, ficamos com o valor de 10,71. Se formos a verificar, o valor do custo médio ponderado manteve. Por quê? Porque é uma saída. O valor do custo médio ponderado só atualiza-se quando estamos perante entradas no nosso armazém. Dando continuidade, vamos ao dia 12, devolução de 1.200 pacotes de bolacha de mercadorias adquiridas no dia 8. Então, como podemos verificar, adquirimos mercadorias no dia 8, porém, por algum motivo, nós precisamos devolver essas mercadorias. Então, quando compramos, era uma entrada. Agora que estamos a devolver, é uma saída para nós. Então, o valor é de... a operação é de dia 12 de 12, colocamos aí. Descrição, devolução das compras no dia 8. O valor da devolução é de 1.200, no caso, 1.200 unidades. E o preço da saída, aqui já, por se tratar de uma devolução, será diferente, porque é como se fosse uma retificação ou uma regularização da operação no dia 8. Agora, se fosse uma saída normal, tiraríamos ao custo médio ponderado, mas por se tratar de uma devolução, temos que retirar ao mesmo preço do dia que entrou a mercadoria no nosso armazém. Então, a devolução sairá ao mesmo preço de entrada no dia 8, que é 10,46. Então, 1.200 menos 10,46 vai dar 12.547,92, que é o valor dessa devolução. Então, a quantidade que fica no nosso armazém, 6.550 menos 1.200, vai dar 5.350. E vamos para o valor que vai ser 70.174,65 menos 12.547,92, que vai nos dar um valor de 57.626,73. Então, esse é o valor que fica no nosso armazém. E de seguida calculamos o preço do custo médio ponderado, ou seja, o custo médio ponderado, e vai ser a divisão do valor pela quantidade. Então vamos ter 57.626,73 dividido por 5.350, vai nos dar um valor aproximado de 10,77. Lembrando que no rascunho escrevemos o valor completo e na ficha de armazém colocamos o valor apenas com duas casas decimais. Verificamos que aqui contradiz a regra que eu impus anteriormente. É uma saída, mas mesmo assim atualiza o custo médio ponderado. Sim, por tratar-se de uma regularização. Uma devolução é uma regularização que nós teremos que efetuar. É como se estivéssemos a dizer que, olha, no dia 8 já não compramos aquela quantidade de 7.500. Daquela quantidade temos que diminuir 1.200, então passamos a ter um novo custo médio ponderado por via desse cálculo. Então, tivemos que retificar o nosso custo médio ponderado, passou a ser de 10,77. Mas, se tratasse de uma venda normal ou uma saída normal, o custo médio ponderado manteria-se no nosso armazém. Então, depois disso, temos o último dia, no caso, que é o dia 26.
onde temos a verificação de uma quebra de mercadorias em armazém correspondente a 500 pacotes de bolacha no âmbito do processo de armazenamento. Então, ao longo do nosso processo de armazenamento, devemos verificar que algumas mercadorias quebraram-se. Então, tivemos quebra de mercadorias. Então, isso é uma saída na nossa empresa. Nós já não podemos fazer mais nada com aquelas mercadorias, senão desfazermos das mesmas. Então, dia 26 de dezembro, vamos registrar uma saída, né, que é uma quebra de mercadorias. A quantidade, 500, conforme nos foi indicado no exercício, a 10,77. Então, o valor da saída é de 5.385,68. E as existências ficam no valor de 4.850 após procedermos à subtração de 5.350 e 500. Então, passamos a ter essa nova quantidade. E, em seguida, vamos para o valor também 57.626,73. Então, fazendo essa subtração com o valor da quebra, ficamos com 52.241,06. Então, podemos dividir esses dois valores, no caso, o valor das existências, assim como o valor da quantidade, e encontramos o custo médio de 10,77. Então, esse ainda é o mesmo custo médio, porque trata-se de uma saída, que é uma quebra, né? Mas que não vai alterar o custo médio ponderado, assim como alterou a devolução, no caso, né? Então, logo já fizemos a última operação. Findo o preenchimento das operações na nossa ficha de armazém, devemos agora calcular os totais. Temos que saber, afinal, qual foi o total das nossas entradas, das nossas saídas e qual é a nossa existência. Então, como entradas, tivemos um total de 14.000 e o valor de 155.415,78. Lembrando que este valor não conta as existências iniciais, que também acrescentam aquilo que são as nossas entradas na nossa ficha de armazém. Como saídas, tivemos um total de 14.900 unidades, que correspondem a um valor de 160.674,43. E como existências, temos 4.850 unidades e o valor de 52.241,06. Então, para comprovarmos se esses cálculos que realizamos na nossa ficha de armazém estão devidamente corretos, podemos fazer a prova, que é somar as entradas, no caso 14.000, mais a existência inicial, 5.750, e tirar as saídas, 14.900, né? Isso é a fórmula para verificarmos se as nossas existências foram bem calculadas ou não. Então, fazendo a subtração toda, deverá nos dar o valor de 4.850. Para as quantidades, o mesmo procedimento é feito também para o valor. O valor de 155.415,78 menos, ou melhor, mais 57.500 menos o valor de 160.674,73, são as nossas saídas, deve-nos dar o valor de 52.241,06. Pois bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor para si e esperamos que, acima de tudo, tenha percebido. Caso tenha alguma sugestão, crítica ou queira entrar em contato conosco, deixe aí o seu comentário e siga as nossas páginas. Também não esqueça de subscrever ao nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima!